Boa noite a todos, iniciando mais uma live Conversa ao Piano, e hoje eu tenho uma pessoa muito querida, muito especial, a professora Elisa Freixo, grande organista, cravista, historiadora da música, fez um belíssimo trabalho na preservação, restauração do The Órgãos lá em Minas Gerais. Então é com ela que eu vou conversar hoje e também sobre o seu curso A História da Música Ocidental, onde ela estará comentando, explicando como é que vai ser colocado o curso para as pessoas se inscreverem, tanto pessoas leigas como músicos. Então eu vou chamar a professora Elisa, estamos iniciando antes para teste, né? Que às vezes acontece. Então, muito obrigado pela presença, quem for entrando. Boa noite, professora Elisa, tudo bem? Boa noite, Márcia. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem com a senhora. Deu tudo certo, né? Isso aí. Bom, professora Elisa, então eu já lhe apresentei, né? A senhora é formada em música, também a senhora teve grande experiência, que eu sei que a senhora já relatou em algum dos seus cursos que eu fiz, quando esteve na Europa, né, estudando. Então eu gostaria de iniciar lhe agradecendo por ter aceito o meu convite, né, de divulgar também mais aqui na região do Sul, das pessoas do meu convívio, das minhas redes sociais também, sobre mais esse curso que com certeza vai ser maravilhoso, de tantos que a senhora já fez e que eu já participei, sobre a história da música ocidental. Então eu gostaria que a senhora iniciasse nos explicando como é que a senhora pensou no curso. Então, em primeiro lugar, boa noite. Obrigada pelo convite. Um prazer conversar com você mais uma vez por esse mundo virtual que nos Isso uniu, aí. né? Então, o curso História da Música é resultado da convivência com os alunos, essa convivência especial que aconteceu em função do isolamento. Então, juntamos alunos de diversos lugares, não só do Brasil, mas de fora também, Uhum. e eu descobri uma outra forma de me relacionar com alunos e, naturalmente, com o mundo virtual. Eu acho que foi das coisas mais interessantes que aconteceram na minha vida, porque a distância não existe mais, Verdade. né? Então, nós estamos todos muito próximos e essa união de gente de tantos lugares diferentes, com ansiedades e demandas diferentes, muda muito a forma como a gente trabalha, porque quando a gente leciona numa escola, por exemplo, a gente já sabe qual é o programa, já sabe o que os alunos esperam, já sabe qual é o compromisso que a gente tem. Mas num ambiente muito livre como é o mundo virtual, a gente tem que ficar escutando um pouco o que o aluno pretende. E eu acho que esse curso é resultado de uma demanda dos alunos. À medida Uhum. em que os alunos começaram a falar, a gente não faz a ligação entre as coisas, ou, por exemplo, precisaria um curso que explicasse um pouco mais a respeito das peças, das formas. Então, eu fui juntando essas questões e resolvi fazer um curso mais longo, que acho que vai atender algumas demandas, pelo menos. Mais intensivo, né? E 9 meses, quer dizer, não é um bloco curto, embora os alunos possam escolher os assuntos que queiram cursar. Então, quem quiser fazer a música mais antiga, faz. Quem quiser fazer música romântica, tem o bloco dos românticos, né? Então, assim, de qualquer forma, o aluno vai poder escolher certos assuntos, se quiser. E a pessoa que quiser fazer o curso completo, bem-vinda. Uhum. Me perguntar, professora Elisa, a senhora vai trabalhar, claro, história, né? Mas a senhora vai trabalhar também com partituras, com peças referente a tal período, audições, como é que a senhora vai trabalhar dessa forma? Então, a minha ideia é
começar as aulas sempre buscando o ambiente social, econômico, religioso que produziu aquela estética. Depois, então, trabalhamos com partituras e escuta musical. Quer dizer, eu imagino que quase metade da aula vai ser uma escuta comentada. Nós vamos trabalhar com o repertório e comentando o repertório que nós vamos escutar juntos. Sim. Então, sempre tendo um tempo também para conversa, né? Que acho que isso é muito importante. Dúvidas Então, também dúvidas, que exatamente. possam surgir. Porque sempre acontece. Ou às vezes algum fato, alguma coisa que quem está participando quer colaborar, né, com os outros que estão juntos. Então é interessante também essa interação. Com certeza, com certeza. O curso terá início o dia. Desculpa eu lhe cortar. O curso terá início dia 14 de março. Dia 14 de março a gente começa oficialmente. E dia 7 de março eu estou propondo um encontro entre os alunos, justamente para discutirmos um pouco a respeito do formato do curso. Quer dizer, alunos que tenham sugestões, colaborações, demandas específicas, né? Diversas pessoas vão entrar, já tem um link para o dia 7, e vão entrar para a gente conversar um pouco, justamente para eu formatar o curso segundo a demanda do grupo. Ou adaptar a minha formatação, né, que ela já está pronta, claro, mas adaptar um pouco o meu discurso e a minha formatação àquilo que alguns alunos que se dispõem, ou que pessoas que já escutaram muita música e que têm demandas claras, né? É claro que a gente pode atender algumas demandas num curso, assim, sobretudo se o curso é tão longo. Eu vou deixar aqui, professora Elisa, aqui tem pessoas que já entraram, estão entrando. É que nós iniciamos um pouquinho antes, né? Às vezes as pessoas entram um pouquinho mais tarde, mas enfim, ela vai ficar registrada a live, né? Então quem não puder entrar hoje, agora, nesse momento, terá disponível para depois, né? E também no Facebook também eu vou colocar depois. Então, será todas as segundas-feiras, então iniciando dia 14 de março, com início às 19h30, né, com a duração de 2 horas. Então, dessa hora vai colocar, né, administrar o curso pela plataforma Zoom. Então, para as pessoas saberem, né, por onde vai ser transmitida, vamos dizer, o curso, né, que dessa hora vai passar o link. E também quero deixar o seu e-mail, então, para as pessoas que tiverem interesse, ou informações, né, como é que vai proceder. Então, efreixo, com X, né, tudo junto, @terra.com.br, e o WhatsApp da professora Elisa, então, 32, que é a área, 998 82 64 11. Então, por esses dois contatos e também pelas suas redes sociais, né, professora Elisa? Às vezes as pessoas mandam mensagens, né, até quem não lhe conheça aqui do Sul, por exemplo, né, porque eu sempre divulgo também e compartilho os cursos que a senhora sempre coloca à disposição, né? Então, é interessante as pessoas também entrarem nas redes sociais, que ali está todo o material de todos os cursos também que a senhora já ministrou, né? Que alguns eu fiz, e foi através daí que a gente se conheceu, né? Então, é interessante as pessoas terem os dois contatos, então, do seu e-mail, do seu WhatsApp, né? O telefone e também das redes sociais. Exatamente. Obrigada. O mundo virtual tem essa vantagem, né? Bom, então nós vamos fazer as aulas segundas-feiras, das 19h30. Na quarta-feira, eu vou colocar uma gravação da aula, sem alunos presentes. Eu vou fazer especialmente uma gravação de cada aula, após a aula, e vou colocar num link até segunda-feira à tarde. Então, as pessoas que perdem a aula de segunda-feira podem assistir a gravação durante a semana. Então, para esse curso, eu vou fazer isso. Eu normalmente não faço aula gravada,
porque eu tenho um certo respeito pela lei de proteção de dados, né? Sim, Então, eu prefiro fazer a gravação sem a presença dos alunos e sem a informalidade também do bate-papo. sim. Porque quando a gente bate papo, realmente na aula ao vivo, o bate-papo tem que ser uma coisa mais informal. Então, o aluno que perdeu a aula vai perder o bate-papo, mas vai ter o conteúdo daquela aula disponível durante 6 dias, 5, 6 dias, a hora que ele quiser, né? Então, vamos Eu, testar um novo modelo. sim, e é interessante isso que a senhora falou, porque às vezes acontece, às vezes da pessoa não conseguir estar naquele dia, naquele horário, né? E daí pelo menos tem um recurso a mais de ter gravado para não perder totalmente o curso, né? Porque se a senhora você vai ser mensalmente, e às vezes a pessoa perde uma aula, já perde uma certa linha de raciocínio desde o início que a senhora vai explicar. Então é interessante isso aí, que as pessoas prestem atenção que se porventura perder uma aula, ela vai ficar disponível por alguns dias ainda. Exatamente. E eu vou fazer assim, de tal forma que cada bloco seja autônomo. Então, por exemplo, alguém vai viajar um mês, ou tem um compromisso, ou algum problema de saúde, enfim, o que seja, né? E não pode fazer aquele mês, não paga o mês e faz o mês seguinte. Ou a Uhum, pessoa que quiser fazer só um tema, é bem-vinda naquele tema. Então, os blocos vão ser autônomos, uhum. né? Os blocos vão ser sempre autônomos. E eu acho que são sugestões que eu vou colhendo dos alunos, porque a gente percebe o ritmo da vida das pessoas. Os cursos muito longos são difíceis. Sim, Muita coisa acontece num ano, né? verdade. Então, quando o curso é mais longo, a gente tem que ter uma outra atitude e ajudar alunos, justamente os alunos que estão mais distantes, que não têm muito acesso, eles estão se valendo muito do mundo virtual atualmente. Uhum. Um comentário aqui da Priscila, tudo bem, Priscila? Boa noite. Já estamos ansiosos para o curso. Isso aí. Né? A Priscila Eu também. participamos juntas de um curso da senhora, agora não me lembro qual deles. E é isso aí, né? Eu sempre digo, desde o primeiro curso que eu fiz com a senhora, até eu comentei com o João, eu fiquei tão apaixonada da maneira que a senhora faz, que a senhora comenta, que a senhora coloca historicamente tudo o que aconteceu, o que acontece, né? Relaciona muito bem. Então, é uma forma de aguçar mais a curiosidade, tanto nós, colegas, quanto pessoas leigas, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque às vezes tem pessoas que não gostam da história da música ou história de qualquer outro assunto em função disso, porque a história contada nua e crua, ela é maçante, não tem muito atrativo, mas a senhora coloca de uma forma que eu, desde o primeiro contato, eu já me apaixonei pelos seus cursos. Então, é algo assim que eu sempre ajudo a divulgar e as pessoas perguntam, né, como é que é os seus cursos, então acho que vale a pena frisar isso, e não é por estar na sua frente. A senhora sabe que a gente tem o contato e a senhora sabe da minha admiração pela senhora, tanto como historiadora, como musicista, como mulher, enfim. Então, eu acho que isso, e esse momento em que nós estamos, né, agora nessa live, por isso que eu lhe convidei, é uma forma das outras pessoas conhecerem mais a senhora, né? Uhum. Por esse outro lado, da Elisa, musicista, organista, cravista, e da Elisa, historiadora, vamos dizer, né? Uhum. Contar fatos históricos e também das suas experiências pela Europa, como foi bom e é bom lhe escutar, né? Ligando essas duas formas, o antes e o agora. Então, eu acho que aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Duas coisas muito interessantes comigo. Eu tive, logo que eu entrei num conservatório e que eu fui para um processo de aprendizado mais regular, eu tinha 15 anos. Eu tive um excelente professor de história da música. E ele tirou as vendas dos meus olhos. Uhum, Realmente, ele apresentou a história da música de uma forma tão sedutora,
mas tão absurdamente sedutora, que eu acho que nunca mais eu parei de buscar informações, ou de ler, ou de andar atrás, porque realmente foi um estímulo para o resto da minha vida. Em segundo lugar, a minha mãe era uma contadora de histórias. Uhum. Né? Então, ela fez isso até 84 anos de idade. Ela contava histórias. Uhum. E eu acho que o processo de aprendizado da música, tanto para músicos quanto para plateias, é penoso, porque a música é uma linguagem abstrata. Então, você tem que usar muita imaginação para conectar fatos e dados e elementos que nunca estão à mão, porque a música nunca está na mão, né? A música paira, assim. Então, eu acho que a história da música, ela é algo que é mais palpável, porque nós temos referências. Então, fazer a conexão entre a história geral e o elemento produzido naquele exato momento, eu acho que transforma a música em algo mais, se não concreto, mais digerível. Uhum. Porque você lida com algo que as pessoas têm alguma referência. Não importa a época, sempre alguém faz alguma conexão, né? Então, esse é o meu esforço, né? Tirar um pouco a dificuldade da escuta musical, mais ou menos criando uma história na forma de uma crônica, né? Uma crônica agradável, assim, realmente uma contação de história. É o que eu tento. E é esse que é o diferencial, né, dos seus cursos. Espero que sim. Pelo menos para mim foi, né? Como eu disse, pela forma que a senhora transmite, é algo assim que parece que você vive aquele momento quando a senhora está contando determinado fato histórico, né? Relacionando com a música, né? Social, enfim. Então é algo, pelo menos eu me imagino. E determinadas situações, quando vai, né, a senhora vai narrando, colocando, de fato ali a gente se imagina como é que era naquela época, naquele século, né? O instrumento, o compositor, enfim, como é que foi composta aquela peça, né? Então é muito interessante. A gente consegue, por isso que o ser humano, e dizem, né, os estudiosos, que a gente não ocupa tantos por cento a capacidade que a gente poderia produzir de pensamento e de raciocínio, né? Então imagine se nós conseguíssemos aí os 100%, o que não seria, né? Então é muito bom. É verdade. Isso aí. Então, obrigada para quem está entrando, já saiu, entra de novo. Então, reforçando, o dia 7, né, de março, a professora Elisa, então, ou seja, na próxima segunda-feira agora, vai ser o mesmo horário também, às 19h30? Isso, 19h30, um encontro aberto. Para quem quiser participar, gratuito, naturalmente, só tem que pedir o link para eu ter um controle de quantas pessoas vão entrar, né? Pelo Zoom, e aberto, completamente aberto. E um bate-papo onde eu vou explicar a estrutura do curso, o andamento das aulas, vou falar um pouco sobre o material que eu vou usar e responder perguntas e estabelecer um bate-papo mesmo. Sim. Então, além das suas redes sociais, então eu vou passar novamente então o seu e-mail, né? Efreixo, tudo junto, e daí o Freixo com X, @terra.com.br, e o WhatsApp da professora Elisa, então 32, que é a área, 998826411. Com certeza a professora Elisa vai ser um sucesso, essa sua ideia, que não é especificamente só um mês de curso, né? Então a pessoa vai ter como escolher, né? Ou fazer um pacote inteiro ou mês a mês, né? E também comentar que, obviamente, que quem é músico, né? Mas para leigos também. Então você não precisa ser músico para fazer o curso.
Então, é aberto a qualquer, né, qualquer idade e qualquer nível de conhecimento musical. Sim, isso é muito importante, porque realmente o curso, num primeiro momento, a minha ideia é atender pessoas que gostam de música e que escutam música. E eu percebo que muitos músicos estão se aproximando, e aí a gente vê que as escolas estão com problema para lecionar história da música. Né? Tem muitos músicos que estão procurando informações. Bom, obviamente que eu vou fazer um discurso mediano, que vai atender o músico profissional ou o estudante de música, e que vai atender o público. E daí, todo o curso muito grande, além de longo, com mais gente, algumas pessoas, talvez em alguns momentos, fiquem desassistidas. Mas, por outro lado, eu acredito que todo o material bibliográfico que a gente consegue juntar hoje em dia pode suprir muitas questões, tanto para leigos quanto para músicos, né? Então, eu acredito que juntando tudo possa ser uma experiência interessante. Né? Eu estou adorando montar o material. Né? Já tem material belíssimo, nossa, tanta coisa bonita para se escutar, que, pelo contrário, é sempre um problema reduzir. Né? Eu começo, às vezes, um assunto com 30, 40 gravações, sabendo que eu só vou poder usar 10 ou 8, né? Então, isso é um problema, porque tem música maravilhosa disponível. Então, nós vamos fazer um percurso que parte da ideia de que cada momento musical fertiliza o próximo, né? Alimenta o próximo. Então, nós vamos fazer um fio condutor mesmo, em que um período da música chama o próximo. E que existe um componente de desobediência nos músicos para fazer com que o próximo período aconteça. Então, é exatamente quem desobedece às regras, quem enxerga para frente, quem rompe com uma tradição, que é a pessoa que encaminha a mudança. Então, é muito interessante essa constatação, né? Não, e muito importante essa relação que a senhora coloca, né? Nós sabemos que dentro da história da música nós temos períodos, mas nenhum substitui o outro e um é sequência do outro. Né? Tudo é uma... Mas que bom, professora Elisa, então eu fico muito feliz de ter conversado com a senhora, espero que as pessoas entrem em contato, com certeza, pelas suas redes sociais, né, seu e-mail, seu WhatsApp, né, a senhora compartilhou no Face e no Instagram também, então que as pessoas sigam a senhora e, claro, se alguma pessoa me perguntar também, eu oriento, passo as informações, né, desejar sucesso, com certeza eu vou estar por algum mês aí, né, também vou participar. E são momentos assim, e iniciativa maravilhosa que a senhora está fazendo, porque conhecimento gera conhecimento. A gente não pode ter um conhecimento parado, eu pelo menos penso, né? Se você tem conhecimento, é bom passar para outras pessoas, ter um olhar diferente sobre aquele determinado assunto. Claro, estamos falando de música, mas indiferente de outro assunto, né? Então, acho que isso é que gira, né, a vida, as pessoas, a gente se conhece, tem mais conhecimento, conhece a experiência de outros colegas. Então, fico muito feliz da senhora ter estado comigo aqui. Agradeço quem já entrou, já saiu, entrou de novo, né? E vamos aí esperar o início do curso, né? Ver as inscrições. Então, que as pessoas entrem em contato com a senhora. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, sucesso para você e para o seu trabalho. E obrigada pelo seu tempo e pela sua generosidade. Obrigada. Se precisar, só sabe que pode contar comigo. Obrigada. Então tá bom. Tá, pessoal? Boa noite, obrigada pela presença. Um beijo para todo mundo. Até a próxima live. Então tá. Boa noite, professora Elisa. Boa noite.